assunto que prometemos na saída do intervalo. Reviravolta na Câmara de Vereadores de Curitiba. A Justiça suspendeu as sessões que cassaram o mandato de Renato Freitas, do PT, em Curitiba. E agora o ex-vereador pode sim retornar à Câmara, retomar o cargo. A suplente dele, que acabou de tomar posse na segunda-feira, a Ana Júlia Ribeiro, deve deixar a vaga ainda nesta semana, no meio do recesso, no meio da folga da Câmara e dos vereadores, né, das sessões plenárias. E a decisão toda é baseada no entendimento da desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Maria Aparecida Blanco de Lima. A desembargadora atendeu a um recurso apresentado pelos advogados de Freitas. Então, ela mandou simplesmente suspender os efeitos das duas sessões que julgaram então o vereador por quebra de decoro parlamentar, depois que ele invadiu uma igreja em Curitiba após um protesto contra o racismo. E isso tudo aconteceu em fevereiro no Centro Histórico. Então, nesta nova decisão, a desembargadora do Tribunal de Justiça disse o seguinte: ela analisou os prazos para intimação do ex-vereador e do advogado dele em relação às sessões da Câmara que definiram a cassação, e ela entendeu que tanto Freitas quanto o advogado não foram avisados com a antecedência necessária e que por isso não conseguiram assegurar o exercício da defesa. E esse foi o motivo para anular, então, as sessões que levaram à cassação de Renato Freitas. Ele, só para a gente lembrar, ele tinha deixado a Câmara de Vereadores de Curitiba há 2 semanas, teve o mandato cassado à votação com 38 vereadores, 25 defenderam aí a cassação. A suplente do Renato Freitas, que é a Ana Júlia Ribeiro, também do PT, de 22 anos, foi lá e se manifestou pelas redes sociais, né? Mesmo perdendo, ao que tudo indica, a vaga na Câmara, ela comemorou a decisão. Então ela publicou lá que sempre torceu para que isso acontecesse, que está muito alegre com essa notícia, que não vai estar mais vereadora. E também desejou boas-vindas novamente ao Renato Freitas, afirmando que Curitiba precisa dele. A Jovem Pan procurou o advogado do Renato Freitas, o Guilherme Gonçalves, que obviamente comemorou essa decisão do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir. E essa liminar, ela apenas consolidou aquilo que nós já vínhamos afirmando, no sentido de que, sobretudo nessa sessão, a presidência da Câmara de Vereadores se equivocou e violou tanto dispositivos regimentais quanto a própria legislação que regula esse tipo de cassação. E o que é pior, violando a possibilidade de uma defesa eficiente do vereador Renato Freitas e, sobretudo, desrespeitando prerrogativas dos advogados. De agora em diante, nós vamos pleitear a reintegração do vereador no cargo, e aí a Câmara pode tentar recorrer dessa decisão, tentar convocá-la em agosto, né? Porque nós estamos em recesso, uma nova sessão, enfim. Bom, e aí é o seguinte, presta atenção no que a gente vai colocar no ar agora, porque o advogado do Renato Freitas falou que ainda espera que a Câmara de Vereadores desista da cassação com essa volta dele, né? Deixe ele lá trabalhando como vereador, quietinho, tá contando que vai ser empossado de novo. Mas ele deu uma declaração bastante interessante que eu peço que você ouvinte preste atenção, porque ele alegou o seguinte, que outros políticos que cometeram crimes mais graves não perderam os mandatos na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir. Mas nós, sinceramente, esperamos que tenha sido a última nulidade e que a Câmara, de uma vez por todas, desista de levar à frente essa cassação que é vergonhosa para toda a história política do Paraná, da própria Câmara de Curitiba, porque é evidente que a Câmara está se utilizando de um critério muito mais rigoroso justamente contra um vereador negro, pobre, um menino, do que em situações muito mais graves de rachadinha, de peculato, de assédio sexual, onde os vereadores que esses atos cometeram foram punidos no máximo com suspensão de 30 dias, né? Bom, tá aí, portanto, a fala do advogado, a Câmara de Vereadores, para a gente trazer o posicionamento. O que vai fazer agora? Informou que está analisando juridicamente, recorrer da decisão, está analisando o que vai fazer e deve se manifestar em breve. Portanto, até o momento, silêncio sobre os próximos passos da Câmara de Vereadores. O advogado do Renato Freitas conseguiu uma vitória importante para ele na justiça, para o cliente dele, e aí está comemorando e pontuando o seguinte, que os vereadores de Curitiba estão usando um critério mais rigoroso, uma caneta mais pesada em cima do Renato Freitas, de que em outros casos de rachadinha, assédio sexual e peculato, em que os vereadores tiveram apenas uma suspensão e não a cassação definida pelos colegas. E ele chega a mencionar que o critério rigoroso é porque Renato Freitas é negro, pobre e é um menino. E aí, Varolha? Menino de 37 anos? Menino que é mestre em direito penal?
Renato Freitas é mestre em Direito Penal. Dá para dizer que uma pessoa que tem mestrado a gente pode considerar das classes menos abastadas da sociedade? Óbvio que não. Até por ter conseguido acessar, em grande parte, uma educação que pode, e a educação faz isso, ela faz com que as pessoas subam o nível de vida. Renato Freitas um dia pode ter sido menino, um dia pode ter sido paupérrimo, hoje não é mais. Desculpa, o nosso nobre advogado sabe que ele não está falando nem de um menino, nem de um pobre, um homem negro. Isso sim, isso é um fato. Um adulto de classe média para classe média alta hoje. Com formação profissional. Um vereador que ganha 15 pau por mês. Entendi. Então nós não estamos falando mais do garoto da periferia pobre. Nós estamos falando do negro que tem uma representatividade. Mestre em direito, formado, inteligente, se elegeu político, com 5 mil votos. Exato. Então já não dá mais para falar de pobreza com ele. Podemos falar que um dia representa a periferia, porque lá já esteve, saiu de lá. Isso, olha para esse público. Sim. Mas dizer que é porque é preto, pobre e favelado, não. Também não vamos enganar as pessoas. E nem menino. Eu tenho 35 anos de idade, eu não me considero menino. Muito pelo contrário. Mas ele é necessário nesse momento. Ele representa uma parte da sociedade que também necessita dessa representatividade. Mas não vamos vitimizar, né? Vamos parar com vitimização? Vamos lá. Vamos tratar o menino como homem, porque homem ele é e foi eleito? Vamos tratar como homem. As coisas que ele fez, molecagem, meninagem na Câmara de Vereadores. E foi por isso que os vereadores encheram os pacovados, para não falar encheram um saco, e caçaram. Foi por isso. Porque não teve conduta, porque não teve comportamento, porque não teve retidão. Porque foi alguém que foi lá pra... invadiu, ocupou... Dá o nome que você quiser, mas ele esteve lá durante um culto religioso ou depois, perdoaram e a igreja tem que perdoar. Porque já tinha sido preso em manifestação, porque já tinha feito confusão. Se ele quer ser tratado como menino, deixe de ser vereador. Deixe de ser vereador. Porque lá nós queremos homens e mulheres corretos, competentes, com conduta e com caráter. É isso que eu quero na Câmara de Vereadores. Não alguém que quebra o decoro parlamentar. Se ele quer ser tratado como menino, saia. Deixem os homens e mulheres trabalharem. Porque nós precisamos de gente competente e correta. Gente com propósito. Não que pega um secador durante uma sessão online e fica passando no cabelo enquanto os seus colegas estão ali falando. Porque isso, além de tudo, mostra meninagem. Desrespeito é uma coisa de meninagem, de molecagem. Aí sim vou tratar ele como menino. Então menos, né, gente? Menos. Menos, bem menos, quase nada. A Câmara de Vereadores deve recorrer para saber o que deve fazer. Se dá a posse agora, se vai conseguir ou não. Mas por favor, né? Vamos tratar as coisas como elas têm que ser tratadas. Por favor. Isso é respeito, aí é respeito com o meu ouvinte. E esse é o respeito. E por isso eu trago a informação, e a nossa equipe traz a informação correta. Um homem de 37 anos, mestre em Direito Penal, que fez molecagem na Câmara. Mas menino ele não é. 10 horas.